Então, como eu fiz na apresentação, sou assessora de comunicação do CRMVMG. Hoje a gente recebe dois zootecnistas que estão à frente do agronegócio em Minas Gerais, que vão traçar para nós um panorama desses últimos 2 meses, frente à pandemia que nós estamos enfrentando, as medidas que estão sendo adotadas, tanto no âmbito do governo quanto da iniciativa privada, e se já podemos fazer alguma projeção de futuro. Então, o doutor João Ricardo Albanês é zootecnista, subsecretário de Política e Economia Agropecuária da CEAP-MG e vice-presidente do CRMVMG. Nós vamos interagir com o Alisson Lara, que também é zootecnista, analista de agronegócios da FAENG e coordenador geral do programa Balde Cheio em Minas. Então, a gente vai fazer, nesse primeiro momento, as perguntas que nós recebemos com antecedência e, posteriormente, as perguntas que forem chegando pelos nossos participantes. Doutor Albanês, o governo montou, logo quando teve início, né, a pandemia, o governo montou um comitê de crise, e aí eu queria que a gente falasse quais foram as principais medidas adotadas no âmbito da CEAPA e o impacto econômico que o agronegócio sofreu nesse primeiro momento. Perfeito. Natália, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o seu convite, agradecer o convite do professor Bruno Divino, nosso presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Para mim é um grande prazer estar com o zootecnista aqui, o Alisson Lara, em quem eu admiro muito pelo trabalho que vem desenvolvendo na FAENG, né, o seu papel de assessor. Então, para mim é um motivo de grande satisfação estar aqui com os participantes. E como você fez a pergunta, Natália, realmente, o governador Romeu Zema, ele instituiu o Comitê Extraordinário Covid-19. Isso foi com o objetivo de aglutinar todas as secretarias, porque no estado de calamidade há necessidade de que diferentes áreas, né, estejam ali centradas, né, discutindo a questão da pandemia, né, a questão de calamidade. Então, é uma situação que precisa do conhecimento, ela é transversal, né, na busca de soluções. E, frente a essa crise, né, a secretaria passou a ser a voz do setor, tanto da agricultura, da pecuária e do abastecimento. Então, no comitê, que se reúne quase diariamente, né, e então os secretários estão interagindo, recebendo as demandas, buscando alternativas, porque, como eu disse, diariamente tem algo a ser discutido, debatido. Bom, especificamente eu vou tentar lembrar de alguns pontos mais assim essenciais em relação à pergunta, mas o primeiro ponto foi definir que a agricultura, a pecuária, a silvicultura, o abastecimento estavam enquadrados como serviços essenciais. Isso é muito importante, e por quê? Nós tínhamos uma situação no início, né, muito preocupado quanto à logística, à continuidade, o fluxo, né, da produção, da cadeia produtiva. Então, nós precisávamos aí ter assegurado esse serviço. E o comitê aí deliberou, né, que esses serviços são essenciais para a manutenção do abastecimento. Um outro ponto também que eu trago aqui para a gente, só para discussão, foi a questão da colheita do café. Nós estamos no momento de iniciando a colheita do café, em que há uma colheita manual, então há necessidade desses trabalhadores, então foi necessário um protocolo, liberar que alguns municípios tinham uma limitação, o mesmo trânsito de outros estados, de outras regiões. A questão também das feiras livres que no primeiro momento não estavam enquadradas, né, dentro do ambiente, porque havia aglomeração de pessoas, mas conseguimos para manter o fluxo. Então, a preocupação inicialmente do comitê foi colocar esses pontos para manutenção do agronegócio, Natália. Tá certo. E no âmbito dos... Aliás, bem-vindo, né, Alisson?
Obrigado. Boa noite, a gente agradece também a sua disponibilidade, essa participação conosco. E eu queria que você falasse no âmbito da FAENG, assim, o que os produtores rurais sentiram nesse primeiro momento, quais foram as principais dificuldades enfrentadas e se algo já foi feito para superar. Primeiramente, obrigado, Bruno, presidente do CRMV, pelo convite, Natália, extensiva Albanês, pelas palavras, e saiba que o senhor é um espelho para a gente, né, principalmente sendo um zootecnista, está na frente, né, como secretário de Estado de Minas Gerais. Então, é uma honra, né, estar aqui compartilhando esse momento com vocês e com os colegas, né, os zootecnistas e veterinários que estão online com a gente e no dia a dia, no cotidiano. O Albanês ressaltou muito bem, né, a importância do agro no abastecimento. Né? Então, o agro é de primeira necessidade. Então, as famílias precisam se alimentar. E a FAENG, né, representando os produtores rurais, viu no início e até hoje sofremos com principalmente o escoamento da produção. A gente viu isso principalmente na produção de queijos, né, em Minas Gerais, há um quantitativo muito significante de produtores de queijo, em torno de 30 mil, se fala, em Minas, né? E esses produtores ficaram com as queijarias abarrotadas, embora sabe muito bem como maturar esse queijo, mas tem um limite de peças para que possam ficar nas queijarias. Esse foi um grande gargalo, né? Principalmente escoar a produção. A gente viu, articulou, né, principalmente com laticínios, indústrias de laticínios, para que fizessem a captação dessa produção lá na base, e foi atendido de prontidão, né, as indústrias foram solidárias nesse momento de pandemia. A gente também viu, concomitantemente à pandemia, a alta dos custos, né, embora em plena safra, os insumos aí utilizados na ração animal, para pecuária, taxados em dólar, o câmbio valorizado, isso impactou diretamente o produtor, né, pecuarista no caso, e mediante essa pandemia também já a gente tem acompanhado as incertezas políticas, econômicas que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo está vivendo. Então, é um cenário totalmente adverso, jamais visto, né, pelo menos na minha estada, né, nessa vida, um mundo tão conturbado e turbulento. Mas nós, do Sistema FAENG, participamos desse comitê que o Albanês citou, tentando buscar soluções para esses gargalos, seja na agricultura quanto na pecuária. Em momento já citado aí, colheita do café, grande parte, zona da mata, sul de Minas, algumas partes bem manual, né? Então, a FAENG desenvolveu uma cartilha com os protocolos de segurança, seguindo a rigor, né, como os trabalhadores possam se resguardar e ter sua saúde em dia e podendo fazer os tratos culturais, a colheita, no caso do café, como foi já dito. Então, nós estamos trabalhando junto com o governo do estado e na nossa seara, né, trabalhando com capacitação no braço de capacitação e treinamento, que é o Senar Minas, tem feito seu trabalho exímio, com qualidade, e sempre proativo, também trabalhando em algumas esferas em ensino à distância. Então, isso é para não deixar, né, esse gap, essa janela de atender o trabalhador e o produtor rural nesse momento de crise. Tá ótimo. Ô, Banês, a gente consegue fazer um balanço por área que se refere à produção animal, seja pecuária de corte, leite, aves, suínos, porque a gente, em março, né, na primeira quinzena de março, achou-se que teria um desabastecimento, teve uma corrida aos supermercados e isso, felizmente, não se concretizou, né, diante das medidas adotadas. A gente consegue fazer um balanço? Perfeito. Ô, Natália, até a secretária, logo no início, ela solicitou que a secretária Ana Maria Valentini, que é a secretária da Agricultura, ela solicitou que trabalhássemos no sentido de levantar dados e informações, né?
Então, ela delegou ao IMA a responsabilidade de buscar informações sobre a cadeia de proteína de origem animal, né? A Uhum. Emater, que buscasse informações da parte do abastecimento, da comercialização, da produção da agricultura familiar, e nós ficamos cuidando da parte dos CEASAs, dos entrepostos da CEASA Minas, né? Então, nós produzimos esse relatório, são relatórios semanais, publicados no site. Nós também pegamos esses relatórios, discutimos com os setores, né? A FAENG participa da discussão, levamos ao Conselho Estadual, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Estadual de Alimentação Escolar, FAENG, já discutimos na Assembleia, todos os envolvidos das associações de produtores, né? Porque é muito importante não só apresentar essa situação, mas discutir com os produtores os pontos que podem ser resolvidos, né? Então, Natália, das cadeias que você falou, todas foram impactadas, umas mais e outras menos, né? Para a gente pegar uma da parte de produção animal, em que são a parte da piscicultura, peixe ornamental foi impactado de forma assim, a cadeia parou, né? Porque o comércio foram fechados e não teve mais a comercialização do peixe ornamentais. E nós temos um polo lá na zona da mata, né? Então está sendo fortemente impactado. A questão da piscicultura de consumo também, que nós temos um polo lá na região de Morada Nova, ali em Três Marias também, que produz tilápia e tem um mercado de bares e restaurantes, que também fecharam. Então, essas duas atividades, junto com a produção de ovos de codorna, que também restaurantes, mercados, mais voltados para bares, tudo, essas três foram fortemente impactadas, né? O Alisson estava comentando a questão da pecuária de leite. Realmente, nós temos, pelo levantamento do IMA, em torno de 54% dos estabelecimentos que elaboram, né, produtos lácteos, né, tiveram algum grau de comprometimento, principalmente nos pequenos. O Alisson também estava comentando a questão dos queijos, de mussarelas. Então, o consumo desses produtos que atinge esse varejo, esses restaurantes, foram impactados fortemente, né? O setor de laticínio, como você disse, no início houve aquela corrida, o leite UHT, né, teve uma procura acentuada, né, a preocupação de todo mundo estocar, mas as coisas foram depois normalizando, né? Há uma redução do consumo, o poder aquisitivo da população vem sendo impactado, né? Mas aí, voltando da parte de bovinos, de abate, né, bovinos, aves e suínos, também o que o IMA, nos relatórios semanais, tem demonstrado, uma certa normalidade. Então, não há uma preocupação quanto na produção de carnes, né? O que a gente preocupa é a questão do poder aquisitivo. À medida que o poder aquisitivo está diminuindo, o consumo também diminui, né? Mas ainda partindo um pouquinho, saindo um pouquinho da questão da proteína animal, mas a Emater tem feito um levantamento em 742 municípios e ela tem identificado que em torno de 81% desses municípios o abastecimento está dentro de um grau de normalidade ou um pouco comprometido. E isso também é muito importante a gente ter essa segurança da comercialização, né? E só o que tem impactado também é um programa, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem um apoio muito grande da agricultura familiar. Esses agricultores estão sendo impactados também, sabe? Nós estamos buscando alternativas, mas como as escolas estão fechadas, a questão da dificuldade da alimentação, que é tão importante, as escolas estão paradas, e esse processo de comercialização nesse programa
ele foi encerrado, sabe? Mas a gente espera buscar uma alternativa breve para essa situação. Então, assim, de uma forma muito rápida, né? São essas os pontos que eu estou elencando do que você perguntou, Natália. Tá. O Alisson, a FAENG, ela tem iniciativas permanentes de incentivo ao produtor, ao agronegócio mineiro. Foi possível dar continuidade a esses projetos, tal como o projeto Balde Cheio, nesse período, nesses 2 últimos meses? Boa pergunta. O agronegócio não para, a gente tem visto esse jargão aí em todos os jornais, e a FAENG continua, né, como o sistema FAENG continua com as suas ações. O programa Balde Cheio é um dos exemplos que a gente pode citar. Temos Café Mais Forte também, assistência técnica e gerencial para 11 cadeias produtivas, né? Palmas para Minas. São alguns dos programas que nós temos, né? Nosso programa Nosso Ambiente, que é trabalhar toda a questão ambiental dentro das propriedades rurais. Então, são ações que a gente tem trabalhado juntamente com os produtores para trabalhar toda a sustentabilidade daquele ecossistema. No caso do Balde Cheio, a gente tem exemplos, né, reais, e é importante a gente citar exemplos, porque de exemplos bons a gente tem que compartilhar. No Balde Cheio, mais de 300 técnicos hoje capacitados nos 13 anos de duração do trabalho em Minas Gerais. Nós temos 50% dos técnicos são médicos veterinários ou tecnistas. E destes, né, a gente vê que são muito aceitos pelas parcerias que são feitas no Estado. A gente tem resultados também reais que a produtividade das pouco mais de 1.000 propriedades que a gente levantou os dados econômicos e zootécnicos de 2019, a produtividade está semelhante e pouco acima de Argentina, Nova Zelândia, que são players altamente competitivos no cenário lácteo. Outro exemplo também que a gente pode citar é o impacto da assistência técnica continuada. Muitos acham que é custo, né? E na verdade é um investimento. O técnico está ali para assessorar os produtores no momento, principalmente de pandemia, trabalhar o planejamento, principalmente o replanejamento no momento de resiliência, né? Ter que produzir em momento de dificuldade, escoar a produção e comercializar, para ter divisas e honrar com seus compromissos mensalmente, ter o fluxo de caixa mensal, né, na sua atividade. E os dados que a gente levantou, né, só para exemplificar, o custo dessa assistência técnica com o médico veterinário, com o zootecnista, mensalmente, ele representa 3 centavos no litro de leite. Representou 2,4 centavos, quase 3 centavos. Então, isso a gente mostra, os dados nos mostram que a gente está no caminho certo, né? Plantando essa sementinha junto aos produtores, trabalhando a gestão, principalmente no momento de dificuldades, alta dos insumos que nós estamos vivenciando, todas as commodities sendo dolarizada, então a competitividade para exportar fica muito audaciosa, né? Fica muito interessante. E os pecuaristas, aves, suínos e bovinocultura de leite e corte, a piscicultura, que o Albanês falou que já tem vivido uma dificuldade enorme. Então, o impacto é dobrado, né? Os custos elevados. E esses programas a gente tenta, na medida do possível, levar tudo que a gente tem de inovação, de melhorias contínuas, e que os técnicos possam fazer essa ponte, essa transferência de tecnologia, fazendo com que os produtores sejam resilientes, passem por essa pandemia, por essas dificuldades, sobrevivendo, né, e em momentos passados de crise, eles possam colher os frutos plantados aí nesse replanejamento que foi feito, porque o agro mineiro, como o Albanês já disse, ele é muito dinâmico e diversificado, né? A hora uma atividade está ruim, a outra segura literalmente a bandeira e o Estado sai menos baqueado das adversidades do que outras federações. Então, esse sincronismo, né? Sistema FAENG, governo do Estado
Assembleia Legislativa, a gente trabalhando em conjunto e com sinergismo, principalmente no momento de pandemia, isso favorece, né, a gente suaviza o baque, né, para a gente sair melhor do que a gente entrou, né, num cenário tão adverso que a gente tem vivenciado. Esse é até um ponto que eu queria abordar com você, Albanês, porque diante de todas essas dificuldades e essas medidas que foram adotadas, a gente sabe que o agronegócio é um dos principais, se não o principal setor da economia mineira, né, brasileira. A gente podemos falar que esse status está, assim, imaculado, que não sofremos, que continuamos mantendo esse status? Ô, Natália, realmente o setor do agronegócio ele tem uma importância na economia de Minas, né? Mesmo diante dessa situação, porque o PIB ele tem uma influência muito significativa do comércio, né? Nós estamos aí, vamos ser bastante impactados com a redução do PIB em função do comércio que vai ser, o comércio está parado, né? Parado não, grande parte foi impactado, né? A indústria também, e no caso o agropecuário, não o agronegócio, né? Mas é interessante, né? Porque mesmo com essa visão que nós estamos tendo da economia, o relatório que o MAPA apresentou este mês do valor bruto da produção agropecuária é espetacular, porque nós vamos ter um crescimento em Minas Gerais em relação ao ano passado de 14,5%. São 72 bilhões de reais. Então, como é que você fala assim, não, o setor em Minas vai crescer 14,5%, a previsão em 2020, né? Quer dizer, essa foi a previsão em março, pode ser que altere um pouco, mas é a grandeza do nosso setor agropecuário, sabe? E a gente pegando os valores, só para ajudar da importância, do saldo da balança comercial de Minas Gerais, né, do que sobra, 45% é proveniente do agronegócio. Então, nós temos quase 50% do saldo proveniente desse setor, para ver a importância desse setor, né? Então, nós temos, assim, essa diversidade que o Alisson falou, né, a questão das universidades que nós temos aqui, que são de excelência para dar suporte, o número de profissionais disponíveis para que adotem, né, as tecnologias. E eu lembrei aqui de dois setores, que a gente só fala do setor que está em situação difícil, né? Mas a Própolis, ela disparou no mercado, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Ela disparou porque todo mundo ficou lembrando daquela ideia de usar Própolis, até eu comprei, né? A Própolis, então a exportação valorizou, né? Ovos também, nós tivemos um ganho, o valor, né, da dúzia de ovos também, da dúzia de ovo, teve um incremento. E eu enxergo, assim, nós estamos tendo o dólar hoje, né, deu 5,8. Os nossos produtos, né, eles vão ficar extremamente competitivos, já estão no mercado externo. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos nas exportações de proteína de origem animal, né, no primeiro trimestre, nós tivemos aí, no caso de valor exportado de suínos, de 180%. Foi significativo. De frango foi 2%, menos de bovino 10%. Então, nós estamos tendo também uma janela de oportunidade aí, e esses produtos foram para a Ásia, né, uma grande oportunidade que nós teremos, né, à medida que a economia vai ser restabelecida. No próprio Estados Unidos, alguns frigoríficos pararam, né, então nós teremos aí uma oportunidade dos produtos lácteos também, existe possibilidades, a Europa parou de fornecer para o Oriente Médio, para outros países da Ásia, então nós temos aí uma grande oportunidade, sabe? Eu vejo que nós devemos manter o sistema, né, para que possamos atender não só o consumo externo, mas também a preocupação de manter o mercado interno. Tá ótimo. E essa avaliação que a gente faz para o mercado como um todo, né, Wallace? Essa conjuntura
para os produtores. Exatamente. Dando um passo atrás aqui na sua pergunta anterior, dessa articulação harmoniosa que a gente tem entre os elos, dentro do Estado, setor produtivo, industrial, legislativo e executivo, é o Conselheite, né, que é um fruto, há 12 meses que nós começamos esse projeto audacioso, que é um sonho do setor produtivo, saber, né, como é que está o mercado no mês vigente e a capacidade de pagamento da indústria para o litro de leite a ser pago ao produtor. Nada mais que isso, que é o Conselheite. E a gente conseguiu constituir, estabelecer esse projeto aqui em Minas. Todo projeto tem suas falhas, né, altos e baixos, mas a gente está plantando essa sementinha. Pode ser uma harmonia, uma organização dos elos da cadeia produtiva, que possa, embora o leite é uma das únicas commodities que ainda não exportamos, somos deficitários na balança comercial, então eu acho que a gente, partindo dessa organização dos elos, podemos abrir novos horizontes, vislumbrar novos mercados bilaterais e trazer divisas, empregos e sustentabilidade para essa cadeia importante em Minas, sabendo que nós somos o primeiro no ranking em produção de leite, né? Minas Gerais é o primeiro estado entre os demais da federação. Outro projeto também, falando em acordos bilaterais, exportações, que nos dá uma segurança que a gente está caminhando no caminho certo para prosperar com essa pecuária, é o Fundesa, né, o Fundo de Defesa Sanitária, constituído aqui também em Minas Gerais, harmoniosamente entre os elos já citados aqui, o governo do estado, a Assembleia, setor produtivo e industrial, onde que nós constituímos o Fundesa vislumbrando a retirada já para o ano que vem da vacinação de febre aftosa, que a gente possa ter um salvaguardo, caso necessário, indenização aí com essa enfermidade aos bovinos, ou outras cadeias, influenza aviária, peste suína também, seja africana ou clássica, a gente esteja resguardado e possa agir prontamente, evitando que nos acometa um exemplo que aconteceu com a China, com a peste suína africana. A gente possa atuar, né, com agilidade e barrar, né, caso a gente tenha algum evento, algum episódio desse sanitário. Então, são alguns dos projetos que eu havia esquecido de comentar. Eu gostaria de salientar que está a casa também com a questão mercadológica que você citou, Natália. A valorização, o Albanês falou, das commodities, dólar a 5,8, é muito interessante para quem exporta milho, soja, carnes em geral, aves, suínos, bovinos e outros produtos, o senhor citou própolis. Então são produtos, essa diversidade, é interessante a gente entender essa macroeconomia para que a gente possa orientar os produtores, os técnicos de campo possam estar antenados nesse mercado global, fazer essa ponte, que já tinha dito aqui, essa ligação, levando aos produtores essas informações para que eles façam um planejamento adequado ou replanejamento, vislumbrando ou desenhando um objetivo certo, que é a sustentabilidade. Outro programa, havia esquecido também, a gente trabalha dentro da federação, é o projeto Sucessão Familiar, para que a gente possa fazer dos filhos dos produtores sucessores, empresários de sucesso, empreendedores futuramente, e não herdeiros, meramente herdeiros, que muitas das vezes desconhecem de como gerenciar aquela atividade que herdada, passada de avô, de pai, e a sua geração. Então, são projetos que a gente está alinhado com o setor produtivo e de acordo com as demandas do mercado internacional, a gente tem trabalhado nessas diretrizes. Já falar da atratividade para exportação, né? Não precisamos mais ser repetitivos, mas um fato hoje que saiu é a redução da taxa Selic, né? Isso está e não está, né? A gente está na iminência fizemos as reivindicações do plano agrícola pecuária,
Então, a redução de juros, principalmente no momento de pandemia, dilatação, dilatação de prazo para os produtores que estão com dificuldade de honrar com seus compromissos, principalmente com os agentes financeiros, são ações que a gente tem que estar antenados para que dá suporte, para a gente dar suporte e tranquilidade para que esses produtores possam continuar produzindo, né, colocando o alimento na mesa do brasileiro e do restante do mundo, né, que é esperado que o Brasil vá se produzir aí, tem que aumentar 40% a sua produção, porque os outros países, os outros players não têm mais terra para produzir, já estão saturados em questão de produtividade. Nós não precisamos desmatar, desbravar áreas, nas áreas já cultiváveis a gente pode só melhorar os tratos culturais, com tecnologia, inovação, né, nós temos aí startups no estado, e fora, no Brasil afora, que tá nos dando essa oportunidade de melhorar ainda mais nossos setores produtivos em diversas áreas. Então, são questões mercadológicas que mexem com a gente, com o nosso setor, com o nosso brio, né, de acordar e arregaçar as mangas para trabalhar. Albanês, é uma novidade para todo mundo, né? Assim, esse cenário é novo, nunca passamos por isso, o mundo inteiro está passando por essa pandemia ao mesmo tempo. Então é até difícil da gente falar de retomar uma normalidade, porque se fala que não vamos nem voltar ao normal que era antes, né? Mas assim, tem essas oportunidades que você citou. Eu queria que a gente conversasse um pouco assim, se já dá para vislumbrar, fazer alguma projeção daqui 90 dias, alguma coisa de curto prazo, assim, já dá para pensar nisso ou está cedo? Natália, antes de fazer comentário, eu gostaria de satisfação, Alisson, ouvir tantos programas, né, tanto envolvimento aí do seu trabalho junto com a equipe da FAENG, né, isso é muito gratificante, né, saber de todos esses projetos, né, é muito importante para o setor, né, a gente fica muito satisfeito em ouvi-lo, né. Outra questão, a Natália fez uma pergunta fácil, né? Mas, Natália, sabe o que eu vejo assim? É tão novo que a gente, primeiro que nós não íamos, ninguém imaginou uma situação dessa, né? Só na Netflix tem lá um Pandemia, um filme, eu falei, nem quero ver. Mas eu vejo assim, é uma mudança muito grande, vou pensar comigo. Eu imaginei no teletrabalho, que eu estou quase há 60 dias, que eu falei assim, nossa senhora, eu não vou ter o que fazer, né? No entanto, mudou completamente a relação. Nós pensamos que ficaríamos distantes. E, pelo contrário, eu vejo assim, hoje eu participei, acho que, de 4 teleconferências. A gente não está tendo mais, até a relação casa-trabalho, né, mudou. A gente, parece que é só trabalho. Né? E eu vejo aqui com minha esposa, minha filha, né, a gente mudou muito, sabe? Eu vejo que nós estamos num momento de muitas transformações, né? E quanto à pergunta de voltar, eu gostaria de falar assim, ó, a gente vai voltar amanhã, né? Mas eu não consigo ainda enxergar. Eu participei ontem, como eu disse, da reunião do Comitê Extraordinário Covid, e com muita prudência, eu achei muito interessante a posição do secretário da Saúde, né, que está acompanhando o número de casos, o número de leitos na UTI. Então, estão fazendo assim um trabalho monitorando, né, são chamados de ondas. Né? Hoje nós tivemos o que chama de onda branca, né? Então, que alguns estabelecimentos, no caso da floricultura, que sofreu um impacto, da mesma forma que o peixe ornamental, ela sofreu um impacto violento, né? Nós estamos até numa campanha para o Dia das Mães, né, de vez, como não pode abraçar, né, enviar uma flor. Então, o que eu vejo? É muito assim, nós temos que, dia a dia, no análise do que está ocorrendo, né, para a gente, nessa forma de ondas, cada estado, hoje nós tivemos o presidente junto com
o ministro Guedes, lá no Tribunal com o Toffoli, os empresários com a preocupação, né, de retornarmos. Eu vejo que tem que ser muito com base assim nas leituras diárias, né, do que está sendo, dos fatos, né, para que as decisões sejam tomadas, né. Eu torço para que seja o mais breve possível. Eu estou no grupo de risco, né, então fico sonhando o mais breve possível poder retornar. Espero que a gente retorne o mais breve possível. Eu acho que toda essa reflexão que você fez é importante para todos nós, assim, nesse momento, né? É, todos os setores, todas as idades, todo mundo foi impactado, né? Então, eu acho importante a gente tirar um tempo para refletir sobre isso também, assim. Legal. O Alisson, e com relação ao papel do profissional, do zootecnista, que é o que nós comemoramos esse mês de maio, como que você vê? Você citou que o programa Balde Cheio tem muitos médicos veterinários, muitos zootecnistas, como que eles estão ajudando os produtores nesse momento? Nós, né, pegando um gancho aqui da fala do Albanês, essa reflexão, a palavra é essa, momento de compartilhar, né? Nunca, já estávamos vivendo uma era de compartilhamento, de conhecimento, de saber, de ensinamento, né? Com essa pandemia, isso vamos falar assim, se acentuou, esse sinergismo, compartilhamento mesmo, ser solidário, né? Tanto no conhecimento, e os técnicos, eles são categóricos, precisos nessa mensagem, nessa reflexão, de levar o que é bom para os produtores. Falo como os técnicos de campo, os consultores que estão na base, sentindo a dificuldade e as dores dos produtores. Hortifruti, né? Os produtores de queijo, os piscicultores, aquicultores, na verdade, os peixes ornamentais, são esses que estão sentindo mesmo a dificuldade de ter, né, o seu ganho, o seu dividendo ali no dia a dia. Então, os técnicos têm essa importância muito grande de fazer, né, essa ligação, né? A gente tem dados, né, dos adidos brasileiros, os 23 adidos brasileiros já foram estudo dessa semana, que os players mundiais, os países importadores, vão aumentar o protecionismo e a biosseguridade. Então, essa biosseguridade, nós estamos vivenciando ela hoje, né? Muitos até desconhecem do que é o assunto, mas nunca esteve em voga a biosseguridade, tanto nesse momento, né? Então, os técnicos levar esse conhecimento, essa importância, né, para os produtores mais abastados, mais longínquos, que às vezes ficam só com a informação de telejornais. Então, a importância, não só na zona rural também, no campo, mas também nas cidades, né, nos frigoríficos, nas indústrias, na parte política também. Então, tem um papel essencial para que a gente possa sair melhor, né, dessa crise do que a gente entrou, trabalhando, melhorando os processos, reinventando, né, qualquer que seja o segmento dele, com foco em planejamento estratégico, revendo questões de otimizar recursos, fazer mais com menos, porque nós estamos num mundo só, né? Não existe, eu vou jogar fora, não existe o fora, nós estamos num mundo, no planeta Terra, não existe, eu vou jogar fora só das minhas vistas, mas ali eu estou afetando um outro organismo, um outro ambiente. Então, eu acho que essa educação, principalmente, eu acho que a gente vai melhorar a partir da educação, do compartilhamento, da solidariedade, né? Enxergar o próximo como semelhante, um ser humano que a gente, como a gente, né? Eu acho que é essa mensagem que a gente deve passar e tem que passar, prosperar aí para os nossos colegas médicos veterinários e zootecnistas, principalmente, né? Nossa classe produtiva, trabalhar pecuária de precisão, cada vez mais se fala nisso, né? O agro 4.0, então, está antenado nessas questões globais e do que a gente aprendeu, né, dentro das universidades, né, dentro da nossa graduação, que a gente possa levar
e fazer um mundo melhor, né? A gente acreditar no Brasil, que nós somos um país jovem, nós temos recursos naturais, temos pessoas, e nós temos tudo para ser um país exemplar, né? Basta a gente fazer a nossa parte. Eu acho que é essa mensagem, né, que eu gostaria de transmitir aos colegas zootecnistas, que não desistam. Às vezes, no início é árduo, é difícil, mas como todos nós passamos por isso. Então, não desistamos, né, no primeiro obstáculo. A gente ultrapassa, que lá na frente a gente vai colher frutos bem saudáveis, viçosos e saborosos. O tempo está passando tão rápido, né? E a gente já está com 40 minutos de live e uma das minhas funções aqui é organizar nosso tempo. Então, eu sugiro a gente passar para as perguntas que nós temos recebido para a gente conseguir responder o máximo possível. Tudo bem? Ok. Uma pergunta da Silene Barreto, Albanês. Qual o impacto do distanciamento social na pecuária de corte especificamente? Olha, eu acho que, não sei se eu entendi se o distanciamento está em termos de negociações, será que é nesse sentido? Distanciamento. Mas eu vou imaginar dessa forma de distanciamento, né? A gente tem recebido pela própria FAENG, né, a questão dos eventos agropecuários, né? Principalmente leilões, né? Que nós temos aqui em torno aí de eventos, acho que aproxima a casa dos 4.000, se não me engano, né? E grande parte dos leilões, né? Isso nós estamos sabendo que compromete, né? Pelo comitê, houve a deliberação de funcionar de forma sem ser presencial, e se no caso de presencial, até 30 pessoas, né? Que foi o determinado no decreto. Então, eu vejo que já existe, o IMA está discutindo lá no comitê, talvez na semana que vem a FAENG tem sido uma grande parceira nas discussões, que a semana que vem talvez a gente já tenha, eu não posso anunciar aqui, que o Dr. Tales que está fazendo a gestão, mas a gente tenha uma notícia aí para dar, para fazer com que o mercado, o comércio, né, que ele é muito importante aqui em Minas Gerais, né, da parte de cria, recria, né, dos leilões que acabaram, até a Exposebu, que é um evento internacional, né, nós tivemos que cancelar, a Mega Leite. Quer dizer, isso gera negócios, né, muito importante para o setor, né? Então, nós esperamos que essa situação, né, volte a uma certa normalidade, mas, por enquanto, nós temos que conviver e ser criativos. O que conversando no IMA, né, alguns... não, foi até com o doutor Altino, da FAENG, ele disse que alguns modelos que sindicatos falavam que não imaginavam de fazer de forma, né, virtual, tudo, e estão satisfeitos com o resultado, né? Isso é como eu disse, sempre a gente imagina que é uma coisa tão difícil, que está surgindo outras oportunidades, né? Eu espero que eu tenha atendido a resposta. Tá certo. Uma outra pergunta, Alisson, é do André Penido, se esse é um bom momento para o produtor investir no queijo artesanal. Bom, um outro projeto que eu não citei nesse bate-papo nosso aqui... É muita informação. É o Festival do Queijo Minas Artesanal, né? Desenhado, já falado com os parceiros, né? O governo do estado também é parceiro nesse projeto. Este ano foi cancelado devido ao episódio, né, que nós estamos vivenciando na pandemia. Ele aconteceria em julho, que é para fomentar as vendas, a comercialização direta, produtor-consumidor, tirar o atravessador. Seria o quarto evento que a gente realizaria. No entanto, uma pena, né? Mas a gente está pensando aí algo virtual também, para a gente não perder o time da coisa e deixar esfriar. Mas é um bom momento, desde que bem orientado, se o colega, como que ele chama? André Penido. André Penido. Se você for técnico,
que faça um planejamento, um plano de negócios, né? Um melhor, pior cenário. Se não for, né, técnico da área, que busque, né, a gente está à disposição no sistema FAENG para orientar você e os demais que interessarem, da melhor forma que você possa investir, né, naquele setor, no segmento, para que você possa ser bem sucedido, tá certo? O queijo artesanal está bem atrativo, é o ouro branco de Minas, né? Nós temos aí o CISB, temos o selo arte também, são alguns chancelas que a gente possa, que o produtor, na verdade, pode comercializar esse ouro, ouro branco para fora de Minas Gerais e até mesmo no exterior. A gente tem que ressaltar também os produtores, né? Mais de 50 produtores foram agraciados no ano passado na França. Então, é uma vitrine, né? 50 produtores que foram agraciados, premiados, e o queijo de Minas não podia sair de Minas. Então, eles fizeram adequações em suas queijarias para que possam ter essa chancela para comercializar esses produtos fora do estado. E isso é importante. Ganha o produtor com valor agregado ao seu produto, ganha o estado com a arrecadação, ou seja, todo mundo ganha, né? E mantendo o status, vamos falar, muito positivo para o estado. A gente falou do Fundesa, ele pode, para o ano que vem, já são 3 anos de carência para a gente utilizar esse recurso, a gente trabalhar a questão sanitária dos bovinos, das vacas leiteiras, para que elas sejam positivas, brucelose, tuberculose, a gente, atendendo ao programa do Ministério da Agricultura, possa indenizar esse produtor, fazer essa reposição desse animal para o produtor, né? Então, são programas que a gente está trabalhando, vislumbrando um cenário promissor. E o queijo artesanal é um desses produtos que a gente vislumbra e pensa positivo. Gostaria só mais 30 segundinhos, que é a CNA, Confederação Nacional de Agricultura, né, e Pecuária do Brasil. Em meio a essa pandemia, ela criou uma plataforma de comercialização, onde que os produtores se cadastrem sem custo, sem ônus algum, e interessados do Brasil inteiro e de onde for, cadastram como compradores também, e ela faz essa intermediação, esse canal de comercialização direto. Isso já está rodando, beleza, né? Então, os produtores e técnicos que estão nos assistindo, que entre no canal, né, no site da CNA, intere dessa plataforma, que é muito interessante e pode ser uma válvula de escape nesse momento, né, para comercializar os seus produtos. Bom, eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta para cada. Albanês, uma pergunta do Joaquim, que é em relação à alta do dólar, que tem impacto no preço interno da soja e do milho e faz a ração animal subir. Já temos medidas para amenizar isso? Ele queria que você comentasse essa situação. Ô, Joaquim, como eu falo, os agricultores estão sorrindo, né? E os produtores de proteína animal, realmente, né? O que a gente percebe é que vai continuar essa valorização, né? O custo de produção aumentou de forma significativa. Os suinocultores têm reclamado sobre... estão trabalhando no prejuízo, os avicultores também. Então, é uma situação de extrema dificuldade, né? Nós vamos, daqui a pouco, ter que comprar os insumos virão com um preço mais elevado, né? A gente está vendo que a gente imaginar um dólar aí, falam, né, de valores maiores do que esse, eu espero que não ocorra isso daí, mas eu não estou conseguindo enxergar uma diminuição desse dólar, né? Sorte que nós estamos com uma produção muito boa, né? Produção no país e em Minas Gerais também, mas é um momento preocupante para o setor, que à medida, nós temos aí uma situação, que o custo elevado, né? Um risco de poder aquisitivo da população diminuindo, né? Talvez algumas proteínas reduzindo o consumo,
Então, nós estamos numa situação assim preocupante, realmente, sabe? O canal da exportação, ele e nós temos que trabalhar. A ministra, eu tenho visto que ela tem conseguido outros mercados, é essencial, né? Mas nós estamos passando por um momento difícil, sabe? É imprevisível, né? Eu tenho acompanhado aqui na CNN a bolsa e o dólar, a variação que tem ocorrido, né? Essa situação é uma situação difícil. Realmente, eu não sei, assim, eu acho que volto na fala do Alisson. É muito conhecimento, é muita tecnologia, é saber comercializar, é saber comprar, exige da gente, o produtor, o técnico, realmente uma interação e muito conhecimento, sabe? É um momento difícil, viu, Joaquim? Mas a gente acredita, né, sempre acreditamos na potencialidade, na criatividade, nesse conhecimento que tem para superarmos essa fase. Tá, e mais uma última pergunta, o Alisson, diante do nosso tempo, do Ricardo Lara. Ele pergunta no caso de recria, se é o momento de segurar o gado no pasto ou se é um bom momento para vender. Mais uma dica É, aí, né? A pergunta que Obrigado Está pela pergunta. perguntando. Não pode entregar, não, Alisson. Não é? Nós vamos falar de qual lado, né? É uma boa pergunta. Então, a gente está vendo aí a arroba do preço do boi gordo, a gente tem que fazer essa relação de troca firme para este ano. Mesmo com a pandemia, a China está bem aquecida, o mercado de exportação está bem interessante, principalmente para as carne bovina. Então, isso tem segurado. Por mais que o Albanese já citou, a economia doméstica está ainda balançada, a gente não sabe até onde que a gente vai chegar com esse suportar essa situação, né? Os consumidores com o seu poder de compra comprometido, mas a salvaguarda está sendo a exportação. Já foi falado aí que ainda 10%, né, que o senhor falou, nesse ano. Então, tá mantendo a arroba do boi firme, embora o boi de reposição também está valorizado. Então, não há receita de bolo, né? Cada pecuarista deve saber sua gestão, seus números dentro da propriedade, quanto que está essa relação de troca, tá certo? A venda do boi gordo para a compra de bezerro, reposição, ou boi magro para engorda. Então, a gente fala, momento de venda é agora, não é momento de segurar a boiada. Aí a gente tem que saber do recurso, se você tem pastagem suficiente, entrada do período seco, de estiagem, tem que fazer essa leitura da fazenda, né, para a gente poder ser um consultor, uma orientação mais precisa, né? Se você tem suporte para passar essa seca, né? Se você vai confinar, fazer esse ciclo completo. Então, cada cenário, cada fazenda é um caso. Então, a gente vê, né, o cenário que está projetado aí, a gente vê em torno de 190 a 200, R$200 a arroba do boi gordo para este ano. Então, aí, mediante a isso, né, que no agronegócio, a gente tem que administrar risco, tá certo? Cada vez mais, com essa volatilidade do dólar, e isso tudo impacta diretamente na sua tomada de decisão, se vende ou se compra. Então, a gente sabendo essa administração, desses fatores de risco, isso facilita a sua tomada de decisão. De quanto você comprou, para quanto você travar o preço de venda, e aí você faz a conta reversa para ver se é vantajoso você segurar, colocar mais carne nessa boiada, ou se faz essa relação de troca, tá interessante para você vender agora. Lembrando que a reposição também está valorizada. Então, não sei se eu fui embromation ou se eu fui claro, né? Mas a realidade é essa, administrar risco. Seja o café, o pecuário de corte, de leite, cada vez mais, né? Travar preço, já temos aí mercado futuro para diversas cadeias, e isso nos dá uma segurança, né, para a gente poder trabalhar com foco em resultado positivo. Que o agronegócio tem que vislumbrar lucro, né? O pecuarista, o empreendedor rural, ele visa lucro, como qualquer outro negócio. Tá bom, obrigada. Infelizmente, a gente está chegando ao limite do nosso tempo, não vamos conseguir responder todas as perguntas.
Eu queria, em nome do CRMV-MG, agradecer a disponibilidade do Dr. Albanês, do Alice, estar conosco aqui esse tempo, a todos os participantes que estiveram conosco. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Esperamos repetir com outros temas também. Aproveitar e parabenizar os zootecnistas, né? Dia 13 de maio a gente comemora o Dia dos Zootecnistas. Semana que vem o Conselho vai lançar uma campanha em homenagem a esses profissionais. Então, obrigada, Adson, pela sua participação. Eu que agradeço, Natália, pelo convite. É uma honra, né, estar participando desse momento, né, diferente, momento inovador, CRMV inovando aí na transmissão, né, com os colegas. Ao Albanês, vice-presidente do CRMV e secretário de Estado também, muito obrigado. Obrigado pelo ensinamento, né, e ao Bruno Divino também, presidente, pelo convite. É um prazer e conte conosco, né, do Sistema FAING, está sempre à disposição para atendê-los. Obrigada. Vanessa, muito obrigada, viu? Temos Ué, 10 segundos. Vou ter 10 segundos? Mas dar os parabéns para os zootecnistas, né? E